Bem, galera, o tema é exatamente esse aí mesmo. Não confie em ninguém. Então, para ilustrar aqui, eu vou contar uma pequena história aqui e depois eu vou aí fazer meus comentários, o porquê eu acredito disso. Beleza? Vamos lá. Era uma vez uma pequena aldeia que existia num lugar bem remoto. E essa pequena aldeia era bastante unida. E tinha um líder bastante carismático e importante lá, chamado João. Seu João era uma pessoa bastante interessante, bastante comunicativo, bastante inteligente até. Só que nessa pequena aldeia, nessa pequena comunidade, houve um problema climático muito grande. Especificamente falando, houve uma grande seca. E como que essa comunidade é uma comunidade pequena, uma comunidade rural, eles acabavam, a comunidade inteira teve problemas na colheita. A maior parte da aldeia trabalhava no campo, arando terra e fazendo plantações. Óbvio que essa seca acabou atingindo a aldeia inteira e eles passaram por uma crise grande de falta de água e falta de alimentação. Procurando contornar essa situação, eles fizeram uma reunião na casa do seu João com o intuito de tentar ver o que podia ser feito. O seu João é uma pessoa muito carismática, considerado o líder da aldeia. Começou a aconselhar algumas pessoas mais próximas dele e muitas pessoas ficaram gratas por ele, porque realmente é uma pessoa inteligente e conseguiu de fato fazer algumas melhorias apesar da crise que eles estavam passando. E algumas pessoas, com essa gratidão dele, o recompensavam de alguma forma, inclusive com dinheiro. E ao passar do tempo, a crise continuou por um bom período e algumas pessoas ainda iam até ele pedir conselhos e até mesmo fazia algum tipo de confissão para ele em relação a alguns dos seus problemas. E as pessoas iam para ele, faziam essa confissão e ficavam gratas com ele e pagavam ele de alguma forma, ou com dinheiro, ou com alimentos, ou alguma forma. Porque realmente era uma pessoa muito astuta, muito sábia e conseguia dar alguma solução plausível para eles. Mas, ao passar do tempo, o seu João ele começou a utilizar essas confissões que algumas pessoas faziam para ele contra eles mesmos. E ele também começou a achar ruim das pessoas que não pediam conselho para ele e não o agradeciam, não faziam algum pagamento para ele de alguma forma. E ele colocou essas pessoas contra as outras que o agradeciam, porque que faziam confissão para ele, porque ele percebeu que as pessoas que iam até ele procurando ajuda e de uma certa forma abafava com ele, passava algumas informações para ele, como eu já falei, e essas informações vamos colocar aqui sigilosas, confidenciais, confiando na pessoa, e muitas dessas confissões se referiam a outras pessoas. Essas outras pessoas da própria comunidade, algumas dessas outras pessoas que foram mencionadas, vamos dizer assim, não iam até ele para agradecer em forma de pagamento alguma outra coisa. E ele ficou com raiva dessas outras pessoas que não iam até ele, ou raiva, ou inveja. Enfim, ele usou essas pessoas que iam até ele, que confiou nele e mencionou essas pessoas contra elas. Ele colocou toda a comunidade um contra o outro. Porém, as pessoas acabaram percebendo a artimanha do seu João e passaram a não confiar mais nele. Resumindo a história, esse seu João, ele pode ser qualquer pessoa. Ele pode ser o Estado, ele pode ser um amigo que o traiu, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte:
É claro que essa questão de não confiar em ninguém, como eu coloquei no título aí, pode ser um exagero. De fato é um exagero, porque a gente vive num mundo que é impossível você não confiar em absolutamente ninguém. Sempre você vai estar confiando em alguém. Isso é impossível. Você vai no supermercado, você está comprando um alimento e você não sabe quem o produziu, você não sabe quem o transportou, você não sabe quem o embalou, você não sabe de nada. Você não sabe como é que funciona a internet, por exemplo, que você está vendo aqui, então você está confiando no serviço de alguém. Então, no mundo, de uma maneira geral, é impossível você não confiar em ninguém. Claro que é um pleonasmo, é um clickbaitzinho, vamos dizer assim, mas a vida é o seguinte, de uma certa forma, a gente, nessa perspectiva, a gente é obrigado a confiar nas pessoas, que não é necessariamente uma coisa ruim, mas o que eu posso dizer aqui, na minha visão de enxergar o mundo, é que você não pode confiar cegamente nas pessoas, independente de quem seja. Você tem que fazer a sua própria história e você não pode, na verdade, assim, o que eu queria dizer mesmo, eu não sei se eu consegui passar essa visão, mas eu acho que o mais importante é você fazer seus próprios planejamentos, você conseguir fazer as coisas com menor dependência possível de outras pessoas. Claro que, como eu falei, no mundo que a gente vive é impossível você não depender de ninguém, você não vive isolado, a não ser que você for viver no mato, né, isolado, você construir sua própria casa, você fazer suas próprias vestes, você fazer seus próprios alimentos, ou seja, isso é praticamente não, hoje é impossível. Mas a gente não deve confiar nas pessoas de uma perspectiva, em qual sentido que eu falo também, é que muitas pessoas acabam depositando toda a sua responsabilidade nos outros. E eu vejo até mesmo pessoas que acreditam que o Estado tem que resolver tudo, inclusive a sua sobrevivência, depositando a sua sobrevivência de fato, o seu custo de vida, todo o seu suprimento que você precisa, algumas pessoas depositam tudo isso no Estado. Algumas não só no Estado, algumas em outras pessoas, né? Mas o fato é o seguinte, que quanto mais a gente se liberta dessa questão, mais independente a pessoa vai ser. Então, eu sei que é difícil para algumas pessoas. De uma maneira geral, acho que a confiança que as pessoas têm é uma coisa natural. Porém, é claro, não estou dizendo que a gente vive num mundo que não deve se confiar em ninguém. Mas é uma sociedade que a gente vive que a gente realmente tende a desconfiar demais das outras pessoas. Entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.